Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, amados irmãos. Mais um dia aqui na presença do Senhor. Quero saudar a todos, amados irmãos. Você que vai entrar agora, os irmãos que vão ver ao decorrer dos minutos, das horas. Que Deus possa te abençoar nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Hoje é sábado. Eu estou acompanhado aqui do pastor Fábio. Estou trocando aqui com o pastor Carlinhos, é que eu estou profetizando que o Carlinhos vai ser pastor também. Pastor Amém, Fábio, amém. Boa noite, meu amado. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Boa noite, apóstolo. Paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer estar aqui com vocês. Mais uma live, estar dividindo com vocês esse espaço. Mais esses minutos aí que vão se prosseguir. Tá? Que eu creio que o Senhor vai falar poderosamente no coração de vocês nessa noite, vai entrar nos lares de vocês. Amém. Deus tem uma palavra poderosa para vocês essa noite, amém? Amém, mil amém, mil amém. Estava com saudade de ver o Senhor bradar na terra aí. Amém, amém. Voar na presença do Senhor em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém, glória a Deus. Hoje quando eu entrei aqui foi até emocionante. Entrei aqui, vi a igreja, dei uma saudade dos irmãos também. Né? É verdade. Pastor, é difícil esses dias, né? Muito difícil. Difícil mesmo. E só a gente tem que estar firmado mesmo nas promessas, tem que estar, como diz a Bíblia, né, renovando a nossa mente. A palavra do Senhor se renova a cada manhã, a gente tem que se apegar nas promessas, porque as notícias elas não são boas, né, apóstolo? Se a gente ficar ouvindo só noticiário, só ouvindo as notícias que tem por aí, né, essa briga política, se deixar, irmãos, acaba até abatendo a nossa fé. Né? Então, por isso que é importante a gente deixar de lado e acreditar na palavra, meditar na palavra, crer no que o Senhor deixou para nós, porque é isso que alimenta a gente todos os dias. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus, mil amém, glória a Deus. Quero mandar um abraço especial aqui para o evangelista Danilo. Paz do Senhor, Danilão, guerreiro, para sua esposa, para o seu filhote lindo. Um abraço aqui para todo o povo de Deus. Tem uma serva de Deus aqui, o nome dela é Fernanda Costa. Opa, manda glória aí, a Deus, manda uma saudação para essa ovelha. A paz do Senhor, meu amor. Você, ô pastor, o senhor tem cuidado dessa ovelha, pastor? Tem, opa, sempre. Pastor Fábio, quem é essa ovelha aí, a Fernanda Costa? É minha esposa. Ô, glória! Minha ajudadora, minha intercessora. Companheira fiel. Companheira fiel. Coluna forte. Opa, coluna forte. Presente de Deus na minha vida. Glória a Deus. Olha aí, pastora Fernanda, está se declarando para a senhora, hein? Semeando, hein? Ô, glória! Irmã Maria da Conceição, paz do Senhor. Hoje estava pensando em você, irmã Maria. Depois me manda mensagem para saber como é que está a sua família, como é que está o seu esposo. Manda no meu WhatsApp da minha esposa, tá bom? Que nós queremos estar orando junto com você, guerreira. Um abraço aí para o meu irmão Sandro, a irmã Madalena, tia Leide, um beijo no coração, irmã Maísa, um grande abraço, irmã Dalva Bueno, paz do Senhor, evangelista Cris, paz do Senhor, guerreira, meu amigo Rogério Nogueira, lá de São José dos Campos, a paz do Senhor Jesus, pastor Rui, um beijo no coração, pastor Rui, pastora Jane, seu bebezão lindo, irmão Paulo Henrique, um grande abraço, profeta, seu Mateus Hoffman, paz do Senhor, seu Mateus, um beijo no teu coração, da sua esposa amada, Dani, a paz do Senhor, evangelista Dani, manda um abraço para o seu amigo, inseparável, né? Inseparável, seu maridão aí, amado, glória a Deus. Manda um beijão pro Caio. Fala pro Caio que quando ele se veste de verde e branco, ele fica lindo. Ai, matar essas crianças do coração, né? Glória a Deus. Pastor Hidalberto, meu companheirão aqui, paz do Senhor. Pastor Hidalberto falou assim, tô assistindo aqui de casa, do meu sofá. Ô, glória. Que bênção, glória a Deus. Glória a Pastor Deus. Hidalberto é uma bênção. Uma bênção. A irmã Sônia Eugênio,
né, lá de Caçapava, Deus abençoe. Eu acho que é Caçapava, se eu não errei aqui, tá? Deus abençoe em nome de Jesus. Nós queremos compartilhar uma palavra com os irmãos. Irmã Rose Correia, paz do Senhor Jesus. Dani, manda um abraço aí pro seu amado aí, em nome de Jesus, tá bom? Para sua mamãe, pro seu Aécio. Um abração aí, pastor Eduardo Guerreiro. Fabi, Deus abençoe. Ô Fabiana, olha, eu estou usando uma máscara assim, essa aqui é aquela Xing Ling, sabe? Eu queria muito aquela que você fez e eu não sei onde coloquei, perdi a máscara. Em nome de Jesus, socorra aqui, me socorra aqui, tá bom, Fabi? Ela é costureira, né? Faz umas máscaras. Eu nem sei, você trabalha, você está aberto ou está fechado? Ela tem uma loja lá no Ugão. Sabe aquele supermercado Ugão ali? Sim, para Chácara Marcos. Ela tem uma lojinha ali de costura, uma bênção para a glória de Deus. Bênção, glória a Irmã Deus. Célia Cristina, paz do Senhor. Evangelista Cláudia, paz do Senhor. Evangelista Andréia, paz do Senhor Jesus. Muita gente de Deus aí sintonizado conosco. Queria hoje, nós vamos comer uma palavra junto aqui. Se você puder, eu vou recitar uma palavra aqui, compartilhar uma palavra, e o pastor Fábio vai dar lugar ao rei também aqui, em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém. Para a glória de Deus. Olha, irmãos, nós estamos usando esse álcool gel aqui. Se alguém falar alguma coisa, só não estamos bebendo essa desgraça do álcool, só não estamos bebendo. Mas usando ele, tem que usar de dia e de noite. Quando eu sento aqui, o Fernandinho, o beatbox aqui, tá... O álcool, passa o álcool. Nos orientando, né? É um modo de prevenir, estou brincando aqui. Mas é ruim, né, pastor? É ruim. É ruim. A máscara, né? A gente usa óculos, Eu né? falei isso quando eu cheguei aqui pro Carlinhos. Poxa, mas que ruim usar isso aqui com óculos, meu. Fica suando a lente do Não óculos. acho uma posição. Ah, isso é muito ruim, né? Em nome de Jesus, isso aqui vai acabar. Amém. Logo, logo, né, essa pandemia vai passar. E eu creio que a gente vai conseguir retomar a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio. Amém? Se você puder, meu irmão, abra a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 51. Isaías, capítulo 51. Olha o que a Fabiana falou, amém, já estão prontas, estou aberta amanhã. Vou falar com a minha secretária, Fabi, a minha secretária chama Wanda Pimentel. Oh, glória. Vou falar com ela para a gente dar um pulinho aí amanhã. Amanhã é domingo, mulher, está trabalhando, está no domingo? Vou amanhã aí para pregar as máscaras, tá bom? Pastora Andresa, paz do Senhor Jesus Guerreira. Pastora Dona Tereza, paz do Senhor Jesus. Pastora Andréia, paz do Senhor Jesus. Manda um abraço aí para o seu namorado, pastora Andréia. Namorado de quase 30 anos aí, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração de todos vocês, para a glória de Deus. Se você puder, abra a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 51. Como tem algum título na sua Bíblia aí, pastor? Na minha diz assim, a salvação eterna de Israel. O título da minha fala aqui em Isaías 51. Palavras de consolo para Jerusalém. Amém. Amém? Amém. Quem é Jerusalém? Hoje nós somos a Jerusalém de Deus. Nós somos o Jerusalém de Deus, a Jerusalém, a cidade amada. Eu já tive a alegria, irmãos, de muitas vezes andar na cidade antiga de Jerusalém. Muitas vezes tive a alegria de pisar em Jerusalém e ficar assim, sonhando, imaginando, né? Poxa vida, Jesus passou por aqui, né? Tem um lugar chamado Via Dolorosa, né? Lá em Jerusalém, na cidade antiga. E segundo os historiadores, foi por aquele lugar que Jesus, ele carregou a cruz até o Calvário. E o Calvário ficava do lado de fora da cidade. Irmãos, é incrível o que eu vou te falar.
Mas você acredita que aonde é o Calvário, aonde foi a crucificação, hoje nesse mesmo lugar, fica no alto, esse mesmo lugar hoje tem um cemitério judaico nesse lugar. Mas tem uma rocha, fica de frente para um dos portões de entrada de Jerusalém, porque são 12 portões que tem na cidade antiga. E tem uma rocha, que nessa rocha, irmão, se você olha de longe ou de perto, você vai perceber o rosto de uma caveira. E esse lugar chama Gólgota, o lugar da caveira. Meu Deus, é forte. E eu tive a alegria muitas vezes de estar em Jerusalém. É conhecido como Monte Caveira também, né? Vou contar um testemunho. Uma das vezes que eu fui para Israel, não lembro se foi no ano de 2010 ou no ano de 2011, foi um desses 2 anos que nós tivemos em Israel, ou foi 2011, não lembro o ano exato. Mas sabe que nós vivemos em Israel, irmão? Do lado desse Gólgota é aonde tem o jardim do túmulo, nesse lugar. E aí, pastor Fábio, olha o que eu vivi nesse lugar, foi algo tremendo, tremendo, tremendo. É um lugar turístico, onde pessoas do mundo inteiro vão visitar esse lugar, o Jardim do Túmulo, porque, segundo os historiadores, tem um buraco esculpido numa pedra, porque antigamente quem tinha um certo recurso econômico conseguia enterrar uma pessoa, sepultar uma pessoa em um buraco na rocha e tampava-se com uma pedra na frente, né? Mas isso era para quem tinha condições. Mas escuta, irmão, esse lugar é guardado, ele é cuidado por uma missão cristã evangélica lá da Inglaterra. Olha. Esse pessoal da Inglaterra comprou esse lugar há muitos anos atrás, porque Israel viveu muitos momentos de conflito, e eles conseguiram, essa missão cristã evangélica inglesa, conseguiu comprar esse lugar, onde é conhecido como Jardim do Túmulo. Então, esse lugar, ele é frequentado por cristãos do mundo inteiro, desde cristãos evangélicos, como também cristãos católicos. O mundo inteiro vai nesse lugar. Olha o que eu vivi lá. Nós estávamos aproximadamente em uns 10 ministros, 10 pastores, e nós estávamos lá, pastor Fábio, de frente para o Jardim do Túmulo. Todas as vezes que eu fui nesse lugar, eu chorei. Jesus está lá? Não, Jesus não está lá. Mas é a emoção de saber que o nosso Senhor, ele foi colocado ali e ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém, Hoje está à direita do nosso Deus e Pai e está aqui, sabe, intercedendo por nós. Mas olha o que acontece. Nós estávamos lá, tinha 3 senhores, um senhor e 2 senhoras japonesas do Japão, que começaram a cantar um hino da harpa cristã em japonês. Meu Deus. De repente, um grupo de uma outra nação, com uma outra língua, que nós não sabemos qual é, começou a acompanhar eles com a língua deles. E aí nós começamos a acompanhar. Estava conosco um pastor que é um levita, muito abençoado, o pastor Denilson. Nós começamos a acompanhar, o pastor Denilson abriu a boca, começamos a cantar em português. Uma outra caravana de cristãos, que era, se não me engano, da Inglaterra, começou a louvar em inglês. Meu irmão, daqui a pouco tinha 40, 50, 60 pessoas em grupos assim de 4, 5, 10, cantando cada um na sua língua o mesmo hino e adorando ao Senhor. Ah, meu irmão. Não tem quem resiste, né, apóstolo? Varão, não teve um que não chorou, não teve um naquele dia que não sentiu a presença gloriosa do nosso Senhor Jesus, porque a palavra fala, pastor Fábio, que naquele dia
todo joelho se dobrará. Aleluia. E confessará que só o Senhor é Deus. Amém. Foi tremendo. Sabe que eu fiquei imaginando na glória, pastor Fábio? Meu Deus. Imagina isso na glória. Meu Deus, o tempo todo, onde não vai haver mais dor, não vai haver mais lamento. O tempo todo a gente podendo adorar a Deus, nosso corpo sendo revestido, sendo transformado, Num né? corpo glorioso. Glorioso. A Bíblia diz que a gente irá se revestir de toda, o nosso corpo será transformado de toda corruptibilidade, né? Será revertido em incorruptibilidade. Imagina só, esse corpo que hoje é deteriorado, que hoje essa doença que está aí, esse coronavírus está matando. Imagina, o nosso corpo vai ser transformado na glória, a gente não vai ter mais dor, não vai ter mais lamento. Imagina que bênção, que glória que vai ser. Mais tristeza, preocupação com o amanhã. Não vai existir mais preocupação com o amanhã. Verdade. Como que vai pagar o aluguel? Se o marido vai voltar para casa ou não vai? Se o filho vai vir para a igreja ou não vai? Se a mãe vai ser curada ou não vai de uma enfermidade? Verdade. Glória a Deus, nunca mais a gente vai ter mais isso daí. Porque hoje a gente fala na doença, mas a preocupação ela está tomando conta da nossa vida hoje. Hoje, na sexta-feira, teve o pronunciamento, né? Prorrogou por mais 20 dias, vai até o final do mês. Então, quer dizer, se fala muito da doença, né? Se fala muito da parte econômica, mas tem muitos que estão morrendo dentro de casa, estresse, por causa de estresse. Tem muitas pessoas, porque hoje uma coisa é o isolamento, apóstolo, para quem tem uma condição financeira boa, favorável. Né? Uma coisa é você passar um isolamento numa chácara, né? Numa fazenda, ou você está na sua piscina, mas a nossa realidade hoje, a realidade do Brasil não é essa. Tem muitas pessoas passando isolamento em 2 cômodos, 1 cômodo. Às vezes uma casa pequena com muitas pessoas. Muitas crianças, muitos adultos. Às vezes 2 ou 3 famílias morando no mesmo lugar. Não é fácil. Não é fácil. E a pessoa querendo sair para trabalhar e não poder. Então, quer dizer, imagina só um dia tudo isso acabar. Um dia, e às vezes nós somos imediatistas, né, apóstolo? Porque a gente vê, a nossa necessidade, é o que está ali na nossa frente hoje, aquilo que nos traz preocupação, é a conta que vai vencer, o dinheiro que está curto, enfim, o filho que não vem para a igreja. Você tem toda essa preocupação. Mas Jesus, ele morreu para quê? Ele morreu para nos dar a vida eterna. O maior prêmio foi a salvação. Esse é o nosso maior prêmio. E, infelizmente, às vezes nós esquecemos. Né? Nós somos carne, muitas vezes nós acabamos por nos esquecer disso e damos lugar para a preocupação. Mas o maior prêmio foi a salvação. A salvação ainda está de pé, ela ainda espera por nós. E um dia nós vamos estar com Ele e não vai haver mais dor, não vai haver mais lamento, mais preocupação, não vai haver mais doença, o nosso corpo não vai se deteriorar mais. Nós vamos estar na glória para Ele por toda a eternidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus maravilhoso, palavra linda. Eu queria compartilhar uma palavra com você no livro do profeta Isaías, capítulo 51, a partir do versículo 1. O título da minha Bíblia fala: Palavras de consolo para Jerusalém. Amém? Amém. Vamos para a palavra? Isaías 51, versículo 1. O Senhor Deus diz: escutem os que procuram a salvação, os que pedem a minha ajuda. Vou repetir. Livro do profeta Isaías, capítulo 51, versículo 1. O Senhor Deus diz: escutem os que procuram a salvação, os que pedem a minha ajuda. Lembrem da rocha da qual foram cortados, da pedreira de onde foram tirados. Pensem no seu antepassado Abraão e em Sara, de qual vocês são descendentes. Abraão não tinha filhos quando eu o chamei, mas eu o abençoei e lhe dei muitos descendentes. Eu, o Senhor,
terei compaixão de Jerusalém e de todas as suas casas que estão em ruínas, e farei com que as suas terras secas virem um jardim. Pastor Fábio, segura aí. Nós estamos falando aqui de pessoas que estão em casa, que estão nessa quarentena, que talvez o dinheiro já acabou, o crédito com o mercadinho da esquina já acabou, talvez os alimentos do congelador, da geladeira, do armário já acabou. Também. Olha a palavra, nós estamos falando sobre isso, então? Olha a palavra. Livro do profeta Isaías, capítulo 51, versículo 3. Abre o coração, Deus vai falar conosco. Eu, Senhor, terei compaixão de Jerusalém e de todas as suas casas que estão em ruínas. Eu farei com que as suas terras secas virem um jardim, como um jardim que plantei na região do Éden. Ali haverá alegria e felicidade, haverá música e cânticos de louvor a mim. Escute, meu povo, dê atenção ao que eu vou dizer. Vou dar as minhas leis às nações, e os meus mandamentos serão uma luz para os povos. Virei logo salvá-los. Aleluia. Virei logo, hein? Virei logo salvá-los. Está chegando o dia da minha vitória, e eu governarei todos os povos. Nações distantes esperam por mim e confiam em mim para protegê-las. Isaías 51, versículo 6. Olhem para o céu, lá em cima. Olhem para a terra, aqui embaixo. O céu desaparecerá como fumaça, a terra ficará gasta como uma roupa velha, e os seus moradores morrerão como se fossem moscas, mas a minha vitória será total, o meu poder durará para sempre. Aleluia. Escutem, vocês que sabem o que é direito, que têm a minha lei no seu coração. Não fiquem com medo quando forem ofendidos. Não se aborreçam quando os outros zombarem de vocês, pois eles desaparecerão como uma roupa de lã, destruída pelas traças, mas a minha vitória será total. O meu poder durará para sempre. Versículo 9. Acorda, ó Israel, acorda, ó Senhor, acorda, salva-nos com o seu grande poder, como fizeste antigamente, no tempo dos nossos antepassados. Tu cortaste Raabe em pedaços, tu mataste aquele monstro do mar, tu fizeste o mar secar, secaste as águas profundas, no meio do mar, abriste um caminho para que ele passasse, o povo que salvaste, aqueles a quem o Senhor salvar, voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão. Não haverá mais tristeza nem choro. Versículo 12 do capítulo 51 de Isaías. Recebe essa palavra no teu coração. O Senhor Deus diz ao seu povo: eu mesmo lhes dou força. Então, por que vocês têm medo de pessoas, de seres mortais que não duram mais do que a palha? Porque esquecem o Senhor, o seu Criador, aquele que estendeu o céu e firmou a terra. Porque estão sempre com medo de inimigos cruéis que os perseguem e estão prontos para destruí-los?
que pode fazer a fúria deles contra vocês? Logo os prisioneiros serão postos em liberdade. Eles não morrerão, nem passarão fome. Eu, o Senhor, sou Deus de vocês. Eu agito o mar e faço as suas ondas rugirem. O meu nome é o Senhor Todo-Poderoso. Eu dei a vocês os meus ensinamentos, e com a minha mão eu os protejo. Eu, que estendi o céu e firmei a terra, digo aos moradores de Jerusalém: vocês são meu povo. Palavra boa, Aleluia. palavra Glória a tremenda, palavra gloriosa. Essa palavra fala sobre o quê? Sobre promessa. Essa palavra fala sobre consolo com todos aqueles que pertenciam ao Senhor. Meu irmão, não sei em que condição você está, não sei em que momento você está, mas esse é o momento para acreditar na palavra de Deus. Esse é o momento para crer na palavra de Deus. Eu lembro, quando eu estava no mundo, muitas vezes o meu pai falava: filho, vai para a igreja. Muitas vezes alguém falava: vai para... Não, eu vou, eu vou, e nunca ia. Até que eu desci até o mais profundo do poço, do fundo do poço, e lá naquela condição horrível, comecei a me lembrar dos conselhos, dos vasos, homens e mulheres de Deus que atravessaram o meu caminho, sempre com uma palavra de ânimo, uma palavra de disposição, uma palavra de esperança. Por muitas vezes eu disse não, mas quando eu abri o coração, pastor Fábio, para o Senhor Jesus, Ele mudou a minha sorte. É o que Deus tem para a nação de Israel, pastor. Verdade, apóstolo. E o Senhor falando isso, eu me lembro quantas vezes, quando eu estava afastado dos caminhos do Senhor, o pastor Marcelo ia na minha casa me chamar para ir para o culto, e eu com o coração endurecido não vinha. Já teve vez... Não, Deus usava o pastor Marcelo? Usava o pastor Marcelo. Rapaz, então é milagre mesmo, hein? É milagre. Deus usava o pastor Marcelo. Beijão, pastor Marcelo, meu amigo de longa data. Pastora Juliana também. Que Deus bênção. abençoe. E ele ia na minha casa buscar para vir para o culto, e eu com o coração endurecido, não queria. Já teve vez da minha esposa, ela vinha e eu ficar em casa, com o coração endurecido. Da mesma forma, Deus teve que me quebrar mais do que arroz de terceira, para me lembrar do que Ele tinha para a minha vida. Glória a Deus. Você vê, Deus é tão tremendo que hoje a gente está cultuando junto, servindo a Deus junto, eu e o pastor Marcelo. Para a glória de Deus. Foi uma semente que foi plantada e hoje dá frutos para a glória de Deus. Amém, glória a Deus, é verdade. Vale a pena insistir com uma vida que muitas vezes ainda está com o coração fechado para não querer servir a Deus ou querer vir participar dos cultos, vir na igreja. Vale a pena, pastor? Vale a pena. E a Bíblia diz que o inimigo, o mundo ele coloca um véu na pessoa e impede que ela veja a verdade, que ela abra o coração, né? Mas vale a pena porque Deus tem grandes coisas para você que está aí do outro lado. Glória a Deus. Lucas capítulo 22 diz, não, cortando um pouco, apóstolo. Vou aí, varão. Lucas capítulo 22 diz que Jesus avisa Pedro que Satanás havia pedido ele para cirandar na vida dele, para peneirar, assim como se peneira o trigo. E Jesus fala para ele que estava orando por ele para que a fé dele não desfalecesse. E quem era Pedro? Era um discípulo que andava lado a lado com o Senhor. Lado a lado com o Senhor. E diz que, e Jesus fala para ele que está orando por ele para que a fé dele não desfalecesse, mas que quando ele se converteres, veja bem, Pedro já andava com Jesus, já no final Jesus... Era testemunha de milagres, sinais e prodígios. Exatamente, teve as maiores experiências com Jesus ali, esteve próximo de Jesus, dos 12, era um dos 3 que andava mais próximo de Jesus, mas Pedro ainda ele precisava de uma transformação. E a Bíblia diz que ele fala, quando você se converteres,
volte e fortaleça os teus irmãos. Glória a Deus. Ou seja, Jesus estava avisando Pedro que ele iria ser provado por Satanás. Mas a permissão, ela vem do alto. Glória Satanás pode estar provando, pode estar tentando você, mas a permissão, ela vem do Senhor. É Ele que é o Criador, o que fez os céus e a terra. Todo o controle está nas mãos do Senhor. Essa doença está aqui, o coronavírus, só se fala disso, mas tudo é permissão do Altíssimo. Então ele pega e fala para Pedro, estou orando para que a tua fé não desfaleça. E quando você se converteres, Pedro precisava de uma mudança. Pedro precisava de uma conversão, havia algo ainda em Pedro que precisava ser mudado. E ele fala, Simão, Simão, Simão ainda era o velho homem. Quando você se converteres, fortalece os teus irmãos. Ou seja, o inimigo iria provar Pedro, mas o Senhor já enxergava Pedro lá na frente. O Senhor já enxergava Pedro na volta. O Senhor já enxergava os frutos que Pedro daria. Ou seja, Jesus estava investindo em Pedro. Jesus já estava vendo Pedro depois das falhas, das quedas, das negações. Exatamente. Depois de ter negado Jesus 3 vezes. A Bíblia vai dizer que Pedro chorou amargamente. Esse choro amargo é o que trouxe o arrependimento. E na verdade o Deus que nós servimos, né, pastor? Ele é um Deus que perdoa, né? Perdoa. Deus, ele é um Deus longânimo. Não é à toa que deixou os frutos do Espírito para nós, dentre eles a longanimidade. Então Deus, ele é um Deus paciente. Às vezes o inimigo, ele tem acusado, às vezes vem na sua mente um pensamento negativo, um pensamento de impossibilidade, de que você não é digno, mas o papel dele é esse, porque o inimigo, ele é o acusador, mas o Senhor, ele é o nosso advogado. Ele já conta com você, ele está enxergando, ele não vê você como as suas falhas, ele não conta você por isso, ele conta os frutos que você dará no reino dele, assim como ele foi com Pedro, ele contava com Pedro para fortalecer os colegas de Pedro, os discípulos. Como que uma pessoa que iria ser provada, que iria negar Jesus, como que uma pessoa ela iria fortalecer os seus irmãos? Mas Jesus, ele enxerga o seu potencial, ele acredita em você. Então não desanime, não desanime. Jesus, ele acredita, ele conta com você, meu irmão. Jesus já enxerga você voltando. Ele já enxerga você fortalecendo, dando frutos no reino de Deus. Ainda que digam ao contrário, ainda que você esteja sofrendo alguma acusação, dentro da sua mente alguma voz diga ao contrário. Pastor, ele conta com você. Deixa eu cortar o senhor aqui um pouco, para nós entrarmos nessa palavra. Olha só, o momento em que Pedro estava atravessando, logo depois dessa palavra, foi um momento também de crise. Sim. Foi um momento de pandemia, de terror, de perseguição, e era perseguição de morte. De morte. De morte, porque logo depois que o nosso Senhor Jesus foi preso e foi crucificado, depois desse momento, começou uma perseguição ferrenha contra a igreja do Senhor, contra os novos cristãos. Ali começa uma perseguição terrível, porque os judeus que faziam parte ali da sinagoga, do templo, as autoridades, eles tinham o Senhor Jesus como um opositor contra alguém que poderia roubar o lugar deles, porque eles estavam olhando para a sua posição, né? A sua posição, né? Então, Jesus poderia roubar e eles perderem tudo. Havia um medo da liderança judaica, né, dos fariseus naqueles dias. Então, na verdade, Jesus estava preparando Pedro para falar assim, olha, você ainda não está preparado, mas fica firme, porque esse tempo ruim vai passar e você ainda vai vencer, porque era isso que aconteceu. Isso. Porque houve as falhas de Pedro, quando Jesus ressuscita
E ele fala assim para o Senhor, ele fala para Pedro, depois daquela grande pesca, ele fala assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala assim: eu amo, Senhor. Aí Jesus fala de novo: Pedro, tu me amas? Aí Pedro abaixa a cabeça, né? Senhor, tu sabes, né? Então, Jesus pergunta pela terceira vez, porque Pedro havia negado a Cristo 3 vezes, e 3 vezes Jesus confronta ele: Pedro, tu me amas? Sabe o que eu vejo, pastor? Talvez agora ou no decorrer da hora, dos dias, alguém vai ouvir essa palavra e talvez possa estar se sentindo pequenininho na fé, pode estar se sentindo frio na caminhada, não está orando como orava antes, não está lendo a Bíblia como lia antes, não está tendo uma conduta, um posicionamento, uma postura de servo de Deus, de serva de Deus, como tinha no passado, e o diabo arrebentando, acusando, até talvez tem pessoas que estão falando assim: a igreja nunca mais para mim. É verdade. Pedro, ele foi esbagaçado pelo inimigo, mas o Senhor foi misericordioso com ele, pastor. Sim, é verdade. O Senhor, ele estava em todo o ministério de Jesus, ele investiu em Pedro. Todo o ministério de Jesus, ele estava ali investindo em Pedro, proporcionando em Pedro as maiores experiências, mas ele contava com Pedro. É como o Senhor falou, às vezes a pessoa está dentro de casa agora, sendo oprimido por tudo aquilo que está em sua volta, mas como diz a palavra, nós não vivemos pelo que nós vemos por vista, nós vivemos é por fé, nós vivemos é por fé. Ainda que a situação esteja ao contrário, nós viemos por fé, como o Senhor acabou de ler a palavra. O que Jesus foi com Pedro, pastor? Jesus foi misericordioso com Pedro. Sim. Porque Jesus tinha escolhido Pedro, foi um dos primeiros discípulos a ser escolhido para andar com Jesus, foi Pedro. Verdade. Foi um dos primeiros discípulos, junto com seu irmão, né, André. E Pedro, ele teve um coração desprendido para a obra, porque Pedro, ele era pescador, ele tinha o barco dele, ele tinha seu método de ganhar dinheiro, né, sua atividade econômica, mas ele não titubeou. Quando Jesus chamou, quando ouviu Pastor, a voz... Tem homem que tem uma certa experiência, tem homens que têm experiência de trabalhar em determinados segmentos profissionais, que Deus chama para esse homem estar integralmente servindo a Ele. Tem pessoas que Deus chama ainda hoje? Sim, tem pessoas. Tem pessoas que Deus chama ainda hoje. O que a pessoa tem que fazer é dar ouvido. Né? Homens que Deus muda a direção profissional? Tem. Se não muda de um jeito, não muda por bem, muda por mal. Mas o propósito de Deus, ele não falha. Ele permanece em pé. Eu queria ter uma esponja aqui. Queria ter alguma coisa para me jogar aqui para trás aqui, mas eu vou acertar esses caras depois, daqui a pouco. Eu queria uma, sabe, bola de tênis? Eu queria ter um cesto de bola de tênis aqui para me acertar 2 camaradas aqui. Que eu creio que eles vão trabalhar só para o Rei Jesus. Amém, em nome de Jesus. Eu creio. Só para o Rei Jesus. Tá ligado na terra, tá ligado no céu. Tem um repórter, quem souber me lembra aí, um repórter que trabalhava na Record, eu não sei se é Edgar, não é Edgar, eu esqueci o nome dele. Ele saiu da Record e ele foi trabalhou alguns anos com o apóstolo Valdomiro. Eu esqueci o nome desse repórter. Eu tive com ele no começo do ano passado, numa vigília do apóstolo Lucimário Reis, lá em Pirituba. Ele estava lá, né? A gente conversou, bateu um papo, né? Deus tirou ele de uma emissora circular para trabalhar para uma emissora cristã. Olha aí. Deus tirou
de uma emissora circular para ele trabalhar numa emissora cristã. Eu esqueci o nome. Alguém me ajuda aí? Era um repórter da Record, ele saiu da Record e foi trabalhar para o apóstolo Valdomiro. Ah, mas foi maravilhoso. Ah, Jeová, eu creio que tu está falando hoje aqui, Senhor. Amém. Pega esses dois camaradas aqui, Jesus. Oh, glória. Eu creio. Queria ler um versículo em cima do que o Senhor está falando. Em Isaías 51, versículo 3, fala assim: Eu, Senhor, terei compaixão de Jerusalém e de todas as suas casas que estão em ruínas. Eu farei com que as suas terras secas virem um jardim, como o jardim que plantei na região do Éden. Ali haverá alegria e felicidade, haverá música e cânticos de louvor a mim. Cânticos, Fernandinho, muitos cânticos de louvor ao Senhor. Aleluia. Coisa linda, meu Pai. O que Deus estava falando para o profeta Isaías declarar para o seu povo naqueles dias, em que haveria um tempo de restaurar a sorte da nação de Israel, como Deus restaurou a sorte de Pedro, que caminhou 3 anos e meio com Jesus, mas na hora da prova, na hora da luta, na hora do confronto, Pedro negou Jesus. Pedro voltou às suas práticas como pescador, desacreditado, entristecido, mas depois da ressurreição de Cristo, do milagre glorioso da ressurreição, o mesmo Senhor Jesus que o tinha chamado há 3 anos e meio atrás, aparece no mesmo lugar, na praia. Depois de ter trabalhado uma noite inteira, Pedro não pescou nada, o Senhor aparece lá para ele. Meu irmão, eu quero falar uma coisa para você. O nosso Deus, Ele não muda. Aleluia. Pastor, Ele não muda. Talvez tenha pessoas que estão aí falando assim: poxa, não tem jeito, eu caí em adultério. Tem igreja, eu não vou passar a mão no pecado aqui não, viu? Aqui, ó, uma batata para você, viu? Tem igreja que fala, se o camarada pecar em determinado pecado, ele nunca mais vai ter a salvação. A igreja recebe o dízimo dele, a igreja recebe a oferta dele, mas ele não pode ter mais ministério nunca mais na igreja, ele não pode exercer o chamado dele nunca mais na igreja, ele não pode nem ceiar com os irmãos, mas a igreja aceita o dízimo e a oferta dele. Ó. Aqui, ó. É verdade. Esse é o evangelho, pastor? Não, de forma alguma. Estou passando a mão no pecado aqui não, pastor, porque Deus corrige o filho que ama. Só que se você pediu perdão, a Bíblia fala, todo aquele que pede perdão se arrepende, alcança a misericórdia do Senhor. Foi o que aconteceu com Pedro aqui, ele foi avisado. Verdade. Ele falhou, mas ele alcançou a misericórdia do Senhor, pastor. Jesus, ele tinha um amor tão grande por Pedro que ele avisa Pedro. Ele avisa, se prepara, Pedro, se prepara. E uma coisa que eu acho interessante, apóstolo, antes desse segundo encontro, né, com Pedro, de Jesus com Pedro, Pedro ele nega Jesus 3 vezes, mas veja que as pessoas que elas identificam Pedro, ela diz que Pedro estava com Jesus, que Pedro andava com Jesus, que Pedro falava com Jesus. Ou seja, Pedro tinha características parecidas com Jesus. Então, às vezes você está aí, você está desanimado, você está achando que você está fraco na fé, não lê mais como lia a Bíblia antes, não ora mais como antes, mas existe uma marca em você que Jesus colocou, que essa marca ninguém apaga.
Você tem uma marca Glória em a você Deus, que glória não a se Deus. apaga. Queira o inferno ou não, essa marca ela está dentro de você e isso não muda. Isso não muda, independente do estado que você Pedro já esteja. tinha um DNA de filho de Deus. Já tinha um DNA já. Já tinha a marca nele já. A marca do Cordeiro de Cristo já estava sobre a vida de Pedro. Mesmo ele. Eu tenho uma amiga, não posso falar o nome dela aqui, tá? A minha esposa sabe quem é uma pastora hoje, uma mulher muito usada por Deus. Ela, de uma família de cristãos, o pai e a mãe, os irmãos, nasceram numa igreja bem pentecostal, não vou falar o nome da igreja aqui, mas uma igreja fervorosa, uma igreja centenária, os irmãos já estão dando palpite aí. Mas olha só o que acontece. Houve uma época na vida dela, ela com 20 e poucos anos, ela foi dar um passeio no mundo, sabe? Aí uma amiga que se consultava com os guias, se consultava com os demônios, um dia levou ela e falou assim, olha, vamos lá no centro de Macumba, porque eu vou pedir para a mulher fazer um trabalho para amarrar os homens vão ficar apaixonados por mim. Todo homem que olhar para mim fica apaixonado. Todo homem que se aproximar de mim fica apaixonado. Era um trabalho da pombagira, um demônio que tem na macumba, que age na vida das mulheres e dos homens também, trazendo degradação e prostituição. Aí vai as duas amigas. Uma que era do mundão, outra que estava desviada da igreja. Aí, quando chegou as duas lá para tomar um passe do pai de santo, quando chegou a vez dessa irmã, que hoje é uma pastora, o santo lá, o demônio que estava incorporado no camarada, falou assim, ó, você não pode ficar aqui dentro. Ela falou, não, mas eu queria... Não, você não pode ficar aqui dentro, porque você tem a luz sobre a sua cabeça e você tem que sair para fora. Desviada da casa do Senhor, foi no centro de Macumba e o demônio mandou ela sair para fora, porque tinha uma luz sobre ela. Aquilo mexeu tanto com ela, entrou um temor no coração dela, ela voltou para a igreja. Porque ela falou, meu Deus, até o demônio consegue reconhecer a luz do Senhor na minha vida e eu não estou reconhecendo, voltou para a igreja. Olha, é o DNA que estava nela, não era? O mesmo DNA a que presença gloriosa do Senhor, pastor. É verdade. Essa marca ninguém apaga, apóstolo. Essa marca não apaga. Você vê que por algum momento ela quis pular para o outro lado, mas você vê que a presença de Jesus que estava na vida dela... Quis se lançar para o mundo, mas Deus não deixou. Quantos podem estar nos ouvindo agora e você está pensando em parar, você está pensando em desistir, você está pensando em entregar os pontos, você está achando que acabou, que não tem mais chance, que Deus não vai agir na tua vida. Ei, escuta, o Senhor avisou, até que aqui nessa palavra, o Senhor avisou Pedro, toma cuidado, o inimigo está pedindo a sua alma, Satanás está querendo cirandar você. Eu quero falar uma coisa para você, meu irmão. Levanta a tua cabeça, vem para a presença do Senhor. Aleluia. Dobra o joelho aí na tua casa. Leva os seus pensamentos ao trono de Deus. Começa a falar com o Senhor, seu Deus, agora. Peça perdão, se arrependa, porque todo aquele que pede perdão, se arrepende, alcança a misericórdia do Senhor. As promessas de Deus estavam de pé sobre a vida de Pedro. Verdade, apóstolo. As promessas de Deus, elas estavam de pé. E é o que a gente tem falado aqui. Jesus, ele já enxerga você na volta. Ele já enxerga os seus frutos. Estado é passageiro. A marca é para sempre. A marca do Cordeiro é para sempre. Estado é passageiro.
Não importa o estado que você está. O estado é passageiro, ele passa, é transitório. Mas a marca do Cordeiro na sua vida, ela é para sempre. Olha essa palavra, Isaías 51, versículo 4. Escute, meu povo, dê atenção ao que eu vou dizer. Vou dar as minhas leis às nações, e os meus mandamentos serão uma luz para os povos. Virei logo salvá-los. Está chegando o dia da minha vitória. E eu governarei todos os povos, nações distantes esperam por mim e confiam em mim para protegê-las. Aleluia. Quem é que vai nos proteger, pastor? Nessa pandemia, quem é que vai nos proteger? Só Deus, é só Deus. A gente pode, claro, a gente faz a nossa parte, a gente usa máscara, a gente Usa tá falando máscara. do álcool em gel, mas uma coisa é verdade, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. É verdade. Eu estava brincando com a Fabiana aqui, ela tem uma loja de costura profissional, uma loja de bordados aqui na Estrada dos Romeiros. Eu comprei algumas máscaras, minha esposa comprou e compramos outras. Nós vamos usar. Tudo que é recomendado, nós vamos fazer porque nós somos obedientes. Mas eu quero falar algo para você, meu irmão. O que vai nos guardar de fato e de verdade é a presença gloriosa do Senhor, é a nossa fé em acreditar, em crer no Senhor Jesus. Você pode ter falhado, você pode ter pecado, você pode ter errado, você pode ter em alguma atitude negado o nome de Cristo com uma atitude que desagrada ao Senhor, mas as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa te abençoar. Aleluia. O nosso Deus, Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam e o amam. O Deus que nós servimos, o nosso Senhor, é um Senhor de misericórdia, pastor. É verdade, pastor. Não existe. Chama a nação eleita. Nós também estamos esperando a vinda do nosso Senhor Jesus. E Ele está nos guardando, nos protegendo, nos livrando, para nós vencermos na caminhada dessa vida, pastor. Amém. Amém. É Ele que está nos fortalecendo, é como a gente falou. Quem é que pode nos guardar de tudo isso? É somente Deus. É só o Senhor que pode nos guardar. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Fábio, eu queria que o senhor fizesse uma oração por todos os nossos irmãos em nome de Jesus, amém? Amém. Meu irmão, você que está na sua casa agora, que está nos vendo, eleve o seu pensamento agora em Deus. Coloque a mão no seu coração aí e entre com nós nesta oração, crendo no seu milagre. Crendo que não existe impossível para Deus, que não importa a situação que Ele não possa transformar. Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos entrar novamente na Tua presença agora, Senhor, através desta oração. Pedir a Ti, Senhor, que o Senhor vá de encontro a cada um, Senhor, que está conectado conosco nesta live. Tu és aquele, Senhor, que sonda os nossos corações. Tu nos conhece, ó Deus, todos os nossos anseios, os nossos medos, as nossas preocupações. Tu nos conhece, Senhor, no oculto e no profundo. Senhor, como nós dissemos aqui, não existe situação que o Senhor não possa mudar, que o Senhor não possa transformar. As notícias, Senhor, elas são ruins, elas são contrárias, mas a nossa esperança, ela está em Ti, Senhor. A nossa esperança, ela vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, quantas pessoas estão neste momento agora preocupado? Quantas pessoas, ó Deus, não sabem como que vai ser amanhã, que irá passar, ó Deus, um dia das mães diferente de tudo aquilo, Senhor, que eles viveram em toda a sua vida. Quantas pessoas, mas Senhor, nós cremos no Teu socorro. Quantas pessoas não estão, ó Deus, preocupadas com essa doença, não estão preocupadas com a parte financeira, Senhor. Quantas pessoas, Deus, que está com seu recurso já acabando,
que estava como aquela viúva que só tinha um pouco de sustento, Senhor, só tinha um pouco de farinha para fazer um bolo para ela e para o seu filho e depois morrer. Mas o Senhor enviou, Senhor, o teu profeta para socorrer aquela família. E houve, Senhor, abastança naquela casa. Deus, nós profetizamos na vida, Senhor, dos teus filhos que estão nos assistindo agora. Talvez o recurso está acabando, Senhor. Talvez eles estão sendo encurralados agora pela preocupação. Mas o Senhor é o Deus que nos envia o socorro. Nós profetizamos, Senhor, que não vai haver falência. Nós profetizamos, ó Deus, que não vai haver demissão. Nós profetizamos, Senhor, que o Senhor enviará da sua parte pessoas para estender a mão e socorrer o teu povo. Como foi dito aqui na tua palavra, que o Senhor virá com braço forte. Abacuque vai dizer na sua oração, para que o Senhor venha fazer nos nossos anos de hoje aquilo que o Senhor fez no passado. Portanto, nós clamamos a Ti, realiza, Senhor, nos dias de hoje, as Tuas maravilhas, como o Senhor fez no passado. O Senhor deixou a Tua palavra como verdade para a nossa vida, como guia, Senhor, para as nossas vidas. E nela nós cremos, ó Deus. Na Tua palavra diz que o justo não mendigará o pão. Portanto, Senhor, nós Te pedimos, guarda, Senhor, o Teu servo, a Tua serva que está do outro lado agora, Senhor, que está preocupado, arranca a preocupação do coração com o braço forte, envia o socorro presente, envia, Senhor, o sustento, envia, Senhor, a provisão, em nome do Senhor Jesus, envia, Senhor, a providência, em nome de Jesus. Pedimos a Ti também, Deus, que aquela pessoa que estiver do outro lado, que estiver fraca, se sentindo fraca na fé, que o Senhor, assim como fez com Pedro, venha fortalecer, porque essa pessoa ela tem a marca do Cordeiro e isso não se apaga. O estado ele é transitório, Senhor, ele passa, mas a marca do Cordeiro ela não passa, ela é eterna. Portanto, nós pedimos a Ti que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor alcance esta vida. Nós levamos cativo, Deus, todo pensamento contrário, todo pensamento de depressão, todo pensamento que tem jogado essa pessoa para baixo. Nós colocamos por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós profetizamos, ó Deus, o socorro bem presente, em meio à angústia, o socorro na vida dessa pessoa que está do outro lado, que está preocupada. Em nome de Jesus, nós profetizamos o socorro dos céus na vida dessa pessoa. Nós profetizamos, ó Deus, que haverá testemunhos na próxima semana. Nós profetizamos que haverá gente testemunhando através da live, dizendo que recebeu um socorro da parte do Senhor ainda esta semana, em nome de Jesus. Amém. Eu creio de todo o meu coração, eu creio. Eu quero falar para você que está nos assistindo agora, ao decorrer das horas, vai estar assistindo essa live, abre o teu coração para crer. O nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia, pastor Fábio. Amém. É um Deus de amor, é um Deus que ama, que cuida daqueles que o servem e daqueles que o temem. Deus vai guardar, Deus tem promessa para a vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Virei logo salvá-los. Está chegando o dia da minha vitória, e eu governarei todos os povos. Nações distantes esperam por mim e confiam em mim para protegê-las. Olhem para o céu lá em cima, olhem para a terra aqui embaixo. O céu desaparecerá como fumaça, a terra ficará gasta como a roupa velha, e os seus moradores morrerão como se fossem moscas, mas a minha vitória será total. Aleluia. O meu poder durará para sempre. Oh, meu irmão, haverá socorro para aqueles que temem ao nosso Deus. Deus vai te socorrer. Essa luta
que a humanidade passa, tudo isso aqui um dia vai passar, pastor. Amém. Vai passar. E aqueles que creem no Senhor, abre o teu coração, meu irmão. Um dia eu vou para a igreja, um dia eu vou... Não, meu irmão, é agora. Para de brincar. Para de brincar. Não, agora, não, só vou no sambinha ali com os amigos. Não, eu só vou tomar uma ali na casa do Tião. Não, eu só vou no bar do seu Zé tomar uma cervejinha. Para de brincar. Não, é só essa noite, não, é só essa escapadinha. Para de brincar, não há mais tempo para isso, meu irmão. É tempo de nós despertarmos para o Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer todo o povo de Deus aqui. Irmã Luzia, um grande abraço. Que Deus te abençoe. Pastor Joaquim, irmã Rose, irmão Luciano França. Que Deus abençoe a todos aqui. Irmão Cláudio, a paz do Senhor. Pastora Joani, a paz do Senhor Jesus. Vó Vanir, irmã Kátia Suzuki, a paz do Senhor Jesus. Irmã Cida, a paz do Senhor Jesus. Pastora Cida, Deus abençoe. Pastor Márcio, irmão Luciano França, pastor Luciano, a paz do Senhor. Um grande abraço a todos os irmãos aqui, muita gente de Deus aqui. Irmã Rose, obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe todos em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, nós estamos encerrando esse momento da palavra aqui, mas eu quero falar para você, essa quarentena vai passar. Amém. Eu não quero passar essa quarentena dormindo, jogando videogame, né? Não estou falando que é pecado dormir, nem que é pecado jogar videogame, nem assistir filme, não é isso não, porque eu assisto filme, videogame já não jogo, porque eu não tenho mais vontade de jogar. Mas agora tô querendo assistir aquele filme de Paulo, o último filme que foram lançados de Paulo, né? Quero assistir esse filme. Mas eu quero falar algo para você, meu irmão. É tempo da igreja gloriosa do Senhor buscar a Deus, buscar ao Senhor. Tem alguém ligando para mim aqui. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. Não dá mais para brincar, meu irmão. Abra o teu coração, abra o teu coração. Pedro, ele foi avisado. Quantos homens e mulheres de Deus já foram avisados, pastor? Verdade, pastor. Muitos já foram avisados e estão com o coração endurecido. Mas é tempo de voltarmos para o Senhor. É tempo de abrir o seu coração para Deus. Tudo isso que está acontecendo é prova do que o Senhor tem avisado a nós. É prova do que Ele deixou para nós. Então isso daí já é previsto, meu irmão. Esse mundo, ele vai de mal a pior. Nós somos passageiros, nós somos estrangeiros nessa terra. Nossa morada, ela não é aqui. Jesus pode voltar a qualquer momento, meu irmão. Abra o seu coração, abra. Quantos profetas já foram enviados, né, apóstolo? Com certeza, assim foi na minha vida, na vida do apóstolo também. Abra o coração, meu irmão. Abra o seu coração. Eu estou lembrando de um amigo do passado, de 25, 28 anos atrás, e eu nasci na zona sul de São Paulo. Esse meu amigo, o apelido dele era Brigadeiro. Brigadeiro. Ele era um negão, fortão, boa pinta, e o apelido dele era Brigadeiro. Ele era um cara forte. Na época que a gente era molecão, era meninão, jovem, ele gostava de escutar rock and roll e ele era da turma dos punk, sabe? Sim. Andava de coturno, ele andava com aquele cabelo assim que é rapado de um lado, rapado do outro, tem só um tucho no meio, um moicano assim, né? Eu lembro que no ano de 93, 94, eu passei uma virada de ano com o Brigadeiro usando droga. A gente viu o dia clarear
num parque que tem lá no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Eu não sei se é Santos Dias o nome do parque, não lembro. Perto da Coab Adventista, no fundo do IAE, que é uma área da Adventista, da Igreja Adventista muito grande, que existe há muitos e muitos anos, mais de 50 anos, a Adventista tem essa área lá no Capão Redondo. Eu passei uma madrugada com o brigadeiro. A mãe do brigadeiro era crente. Eu nem sei se essa senhora é viva ainda. Isso faz quase 30 anos. A mãe dele era crente como o meu pai era crente. Sabe, meu irmão, Deus me guardou. Eu entrei em recuperação e eu chamei o brigadeiro para participar das reuniões de Narcóticos Anônimos. O brigadeiro não quis. O brigadeiro não quis. O brigadeiro morreu assassinado. Meu Deus. Numa boca de tráfico. Eu estou orando continuamente por um camarada aqui em Carapicuíba, não vou falar o nome dele aqui. E eu tenho mandado mensagem, ele não está me atendendo, eu mando mensagem. Ele escuta a mensagem, mas não retorna o pastor. E Deus falando assim, ó, abre o olho, porque o diabo está armando um laço para matar você. Ele ouve as mensagens, mas não responde. Ô meu irmão, você está pensando que a gente está de brincadeira aqui? Rapaz, eu choro quando a gente perde uma ovelha. E perde, viu, pastor? E a gente perde uma ovelha. Tem uma ovelha que eu estou orando por ela aqui, mora em Carapicuíba, aqui na zona oeste de São Paulo. Um rapaz novo, boa pinta, bonito. Está afastado da igreja. Eu sei que a igreja está fechada, mas está afastado. Está andando com quem não é para andar. Está indo em lugar que não é para ir. Está fazendo o que não é para fazer. Meu irmão, desperta. Deus está falando, desperta. Não há tempo mais. Talvez alguém pode falar assim, pastor Fábio. Ah, mas para mim não tem mais jeito. Não teve mais jeito para Pedro, pastor? Teve jeito para Pedro. E Pedro andando com Jesus, passando pelas experiências que teve com Jesus, negou a Jesus. E teve ainda. Quer uma dor maior do que essa, do que a infidelidade? Né? Pedro foi desleal com Jesus. Pedro andou sobre as águas com Jesus ali. Viveu coisas tremendas e gloriosas ao lado do nosso Senhor. Verdade. E na hora dele provar a lealdade dele ao Senhor Jesus, ele negou com medo. Medo da espada, medo das circunstâncias. Assim como vários cristãos da época. Mas teve jeito para Pedro. Para você também tem jeito, meu irmão. Tem jeito. Não volte atrás. Não volte atrás. Não retroceda. Levanta a tua cabeça em nome de Jesus. Quando Pedro foi preso, lá na frente, quando Pedro foi preso, dentro de uma cela, um guarda do lado, outro guarda do outro, algemado pelos pés e pelas mãos, 2 guardas na porta, 2 no corredor, 2, né? Vários soldados ali protegendo ele. Na madrugada, a igreja orando à noite. Um anjo do Senhor passa por todos os soldados. Vai lá, as cadeias se abrem, as algemas, as correntes caem no chão. O anjo fala para Pedro, levanta, cinge os seus lombos aí, amarra o cinto, se veste e me segue. Vou falar uma coisa para você, meu irmão. Talvez você está se sentindo preso, amarrado em situações. E Deus manda você hoje, levanta, se arruma, te apruma e sai dessa condição que você está e vem para a presença do Senhor. Aleluia. Porque vai ter livramento para a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, quero agradecer aqui mais uma vez de coração o amor de todos. A bateria do meu celular foi embora aqui, mas eu quero falar para você. Muito obrigado. Passa essa palavra adiante. Compartilha essa palavra com pessoas que Deus vai colocar no teu coração. Tem endereço. Talvez você queria ouvir uma profecia. A maior revelação
é a palavra gloriosa do nosso Deus. É a maior revelação, pastor Fábio. É verdade. E outro dia eu estava até comentando com a minha esposa sobre isso. A graça de Deus, ela é multiforme. Deus, ele fala conosco de várias maneiras. É verdade. E só que às vezes as pessoas, elas estabelecem um padrão. Ele acredita que Deus só fala através do profeta. Pô, como é bom, como é gostoso. Mas às vezes você deixa de ser sensível à voz de Deus. Sabe aquela palavra que você lê, que começa a arder no seu coração? Eu estava lendo os 2 discípulos no caminho de Emaús. Sabe, É lindo, lindo, lindo. A palavra que eu mais gosto. De repente eles começam a falar um para o outro. O nosso coração não ardeu quando ele falava conosco. Ou seja, Deus estava falando no coração deles. Com certeza Deus fala também através do seu coração. Glória a Deus. Aquela palavra que você lê, você é o profeta, você é o sacerdote. Pastor, e os 2 discípulos no caminho de Emaús, logo depois da crucificação, eles estavam indo para a casa de Rolls Royce? Não. Eles estavam indo para a casa de limousine? De forma alguma. Eles estavam voltando para casa numa Cherokee 2021 blindada? De forma alguma. Voltando a pé, triste, porque a esperança deles havia ido embora. Mas Jesus anda com quem não tem carro? Anda, opa. Não, Jesus anda com quem não tem nenhum. Eles estavam voltando para casa, eles estavam voltando num cavalo, cada um no seu cavalo, bem montado. Eles estavam no seu animal? Não, de forma alguma. Mas Jesus fala com quem anda a pé, pastor. Fala, opa, fala. Para você entender, ele veio para aqueles que eram dele, mas aqueles que eram dele não o receberam. Aleluia. Meu irmão, Jesus veio para aqueles que não são, para confundir os que são. Jesus veio para aqueles que não é, para confundir os que é. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Quero aqui agradecer de coração o amor, a atenção de todos. Nós estamos aqui todos os dias, de segunda a segunda. De segunda a sábado, das 8 às 9h30 da noite. E no domingo, a partir das 6 horas da tarde. Enquanto a igreja estiver fechada, aqui onde nós estamos é a cidade de Barueri, zona oeste de São Paulo. Enquanto não houver cultos presenciais, o nosso horário é das segunda a sábado, das 8 às 9h30 da noite, e no domingo, às 6 horas da tarde. Queria fazer um pedido aqui para todos os nossos irmãos. Estamos há mais de 50 dias com as portas da igreja fechadas. Meu irmão, tem sido fácil? Não tem sido fácil, mas nós estamos confiando. Nós estamos crendo, nós estamos na dependência do céu, na dependência do céu. Então quero falar para você que sentir no teu coração, você que pode nos abençoar, aí embaixo, no rodapé aí da tela, se você puder, tem o número da conta da igreja aí. Se você puder depositar uma oferta de amor, depositar um dízimo na conta da igreja, nos ajude. Nós dependemos da voluntariedade do povo de Deus. Se o Senhor tocar no teu coração, como foi esse mês, pastor? Esse mês foi o socorro bem presente na hora da angústia. Foi o nosso Deus nos socorrendo. Eu quero glorificar o Senhor. Ontem, uma família trouxe para nós aqui, como chama aquele lanche? Um bolo salgado de pão puma com frango desfiado. Uma família nos abençoou. Nem sei quem é a irmã que fez isso. Hã? A Camila, irmã do Carlinhos? Glória a Deus. Irmã Camila, ó, um beijo no teu coração. Que nunca falte o pão de cada dia sobre a sua mesa, em nome de Jesus. Hoje, uma irmã mandou para nós um caldo de feijão numa panela de pressão. Não, fala a verdade. Dos céus, hein, apóstolo? Não, não foi um carro zero que a irmã mandou. A irmã mandou uma panela de pressão com caldo quente aqui, um caldo de feijão, com uns pedacinhos lá de linguiça, para nos abençoar, para nos ajudar aqui.
Meu irmão, isso não é uma coisa tremenda? Não é para a gente ficar feliz com com o amor de Deus com a nossa vida? Sim, você vê, isso é a igreja. É a igreja. Isso é a igreja. E eu achei tremendo, se eu não me engano, foi na live de ontem que o senhor falou, se eu não me engano foi isso. Às vezes as pessoas elas ficam com receio de ofertar porque a condição que ela tem para ofertar é pouco. Às vezes você só tem uma mistura, você acha que é pouco. Às vezes 1 quilo de alguma coisa, você acha que é pouco. Mas esse 1 quilo de alguma coisa, ele vai compor com outro quilo de alguma coisa, vai formar uma cesta básica, vai socorrer alguém. Entendeu? Então, às vezes, vem esse pensamento, né, apóstolo? Pastor, olha o que você está falando. Nós ganhamos uma oferta de umas 6 ou 8 cartelas de ovos. Sabe aquela cartela que é uma caixinha assim com 12 ovos? Sim. Nós ganhamos umas 8 cartelas aquela de ovos. Cada pessoa, Deus nos deu graça, irmão. A nossa igreja é pequena, cara. Deus nos deu graça de abençoar 84 famílias com uma cesta. Glória a Deus. E algumas famílias foi. Oi? Acabou a pilha desse aqui. Ô, glória. Acabou não. Algumas famílias, a gente abençoou com mistura mesmo, carne, frango. Outras famílias a gente conseguiu abençoar com cesta básica, com cartela de ovos. É simples ou não é, pastor, uma cartela de ovo? É simples, claro que é, mas você vê, socorre a família. Acaba socorrendo a família. Sustentou uma casa, sustentou uma família. Para a glória de Deus. Então, meu irmão, quero falar para você que está me ouvindo agora, que eu estava falando aqui. Nós conseguimos esse mês, na boca pequena, sem tirar foto, sem ficar mostrando a família que foi levar uma cesta básica, abençoar 84 famílias. Se você fala assim, pastor, eu não tenho como depositar uma oferta, eu não tenho como depositar um dízimo na conta da igreja, mas eu posso ofertar um saco de arroz, eu posso ofertar um saco de farinha, de farinha, farofa, eu consigo ofertar um macarrão, uma lata de óleo, um papel higiênico. Meu irmão, abre o teu coração, nos chama depois da live, procura algum dos nossos pastores, algum dos nossos obreiros. Se você conhece alguém da igreja Nação Eleita, procure, vamos ajudar, vamos partir o pão. Hoje é dia 9, dia 13, nós temos que pagar o aluguel. Eu estou na dependência do céu. Então, quero falar para você. Se você puder, anota aí o número da conta da igreja. Nos ajude. Peço de coração. Pastor, eu não posso. Ore por nós. Nos abençoe. Ore por nós. A Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu creio nesse evangelho aí, pastor. Amém, amém. E é o que a gente tem falado, isso é o trabalho da igreja, é o coração desprendido. Né? Em Atos dos Apóstolos fala que a igreja ela começou a se formar com isso. Cada um foi doando daquilo que tinha, vendendo a propriedade que tinha, se desprendendo para a obra. Né? E a igreja foi se fortalecendo naquela época. Esse é o papel da igreja. Às vezes você pensa que é pouco, mas está socorrendo uma família. Para a glória de Deus. Irmãos, um beijo no teu coração. Amanhã, 6 horas da tarde, é o nosso culto. Vai ter o Ministério do Louvor aqui, adorando ao Senhor. Vamos ter um culto mesmo, né? O Ministério do Louvor vem, adora a Deus com alguns louvores aqui. Vai ter um momento gostoso. Quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a estar conosco. Se você puder, compartilhe a palavra de hoje com algum amigo, com algum familiar. Lembrando que nós também estamos no YouTube. Esqueci de falar mais cedo aqui, mas nós estamos também no YouTube. Procura a gente lá, TV Sene Oficial, tá bom? Lá no YouTube. Se você puder, entra no YouTube e procura lá TV Sene Oficial.
dá um curtir lá, dá um like lá, tá bom? Porque quanto mais pessoas nós tivermos, a gente vai conseguir também transmitir ao vivo pelo YouTube, tá bom? Um beijo no teu coração, Deus te abençoe. Pastorzão, obrigado pelo carinho do senhor ter vindo conosco aqui hoje. Imagina, foi uma honra ter vindo. Quero agradecer ao senhor pelo convite. Amém. Deus abençoe sua vida, sua família, o ministério. Queria mandar um beijo para minha esposa, para os meus filhos que estão me assistindo, que estão intercedendo. Amém. E mandar paz para os irmãos, tá? Deus abençoe a vida de vocês, cada um que esteve conosco nessa live. Como o apóstolo falou, compartilhe essa palavra, né? Com certeza tem alguém precisando ouvir essa palavra de Deus, tá? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó, não vou conseguir dar tchau para todo mundo, acabou a minha bateria. Quero agradecer aqui o Fernando, que está nos ajudando aqui, pôr tudo isso aqui no ar, o Carlinhos, né? A Elô, serva do Deus Altíssimo, obrigado de coração, que Deus ore por essas pessoas, irmão. É o trio Parada Dura, Elô, Carlinhos e Fernando. Ore por essa turma aqui, que é a parte da assistência técnica aqui, que nos ajuda em muitas coisas para a glória de Deus. Ó, um beijo no coração, uma ótima noite para você. Amanhã, às 18 horas, conto com a tua presença aqui, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor.